Não tem, doutora, não posso no script. Tá. Houve alguma melhora, alguma piora? Tem alguma ocasião, principalmente à noite? Como que é essa falta de ar? Não consta no script. Tá. Você trouxe o cartão de vacinação e o cartão da criança, por favor? Como que está a vacinação da criança? O cartão de vacina está completo, doutora. Tá. Como que foi o parto da criança? Parto normal? Teve alguma intercorrência? Então, na minha gestação pré-natal e tal, eu não tive nenhuma intercorrência, não, doutora. Ela nasceu no parto sem complicações e o nascimento foi a termo. Tá. E ela faz uso de alguma medicação? Tem alergia? Não, Não. Como que é a alimentação, desenvolvimento neurológico e desenvolvimento motor? Está tudo dentro da normalidade? então, doutora, eu não sei o que é desenvolvimento neurológico. A senhora poderia me explicar melhor? Como que é o desenvolvimento dela? Ela anda, gatinha, fala, ela tem uma marcha? Ah, tá. Não posso me explicar, doutora. Tá. Peço permissão para lavar as minhas mãos, fazer o exame físico, peço ajuda à senhora e mais alguma à enfermeira, e para mim fazer o exame físico da paciente, consta? Sim, doutora. Uhum. Tá. Peço sinais vitais, como pressão, peso, altura e IMC, peço o exame cefalocaudal, como e também Está liberado. endoscopia, tá, triagem da enfermagem. Uhum. Tá, temperatura, a criança está com febre, então já entro com um analgésico e um antitérmico, tá? Um dipirona ou um paracetamol. A frequência dela também está elevada. A respiratória também, saturação 90. Eu peço para entrar já com a máscara de oxigênio, tá? Não inalante para a criança. E já encaminho ela para a sala de emergência, tá? E também uhum. Estado geral, descorada, hidratada, cianótica febril, dispneia e reações, otoscopia, sem alterações, respiratória, presente bilaterais, com crepitações e lobos do médio. Então, ela está com murmúrios vesiculares presentes, mas com crepitações no lobo médio da pulmonar bilateral e com presença de sibilos finos. Globoso, flácido, distendido e uma mínima hérnia umbilical. Então, ela apresenta uma hérnia umbilical com ruídos aéreos também. E edema e sem alterações e alterações. Peço para a gente fazer o exame laboratorial, como o hemograma, PCR, o hemograma completo, PCR, glicemia, sódio, potássio, gasometria, também gasometria consta, material, ela está com uma leucocitose, então a gente já vê que tem uma inflamação aí, tá? Os bastões, segmentos estão alterados, então a gente uma leucocitose por resposta inflamatória viral, tá bom? A função renal, creatinina está normal, o PCR tá aumentado, a função renal está dentro da normalidade. Posso solicitar um raio-x da parte torácica, do PA e perfil?
Infiltrados, predominantes lobos em padrões reticular, especiamento, presença de atelectasia, presença de médio, presença de atelectasia, principalmente no lobos sem condições lobares e sem derrame pleural, coração de tamanho normal e mediastino. Bom, ai, o que eu faço? Eu não sei se eu estou em dúvida, o que é. Bom, eu já oriento a parte da internação, peço permissão para fazer realização da internação e observação devido à idade, tá, da criança, e pelo fato dela estar com a parte respiratória, dificuldade respiratória, tá? E aí seja com não sei se é sibilos, porque ela está com presença de sibilos, ou se é pneumonia. O que eu faço? Exame, e também está com infecção viral, 38, presença de crepitações, glóbulos pulmonares bilaterais com presença de sibilos simulantes. Bom, eu vou pela pneumonia, então, eu vou pela pneumonia. Não, pneumonia não tem. Calma aí, doutora. Não tem tanta dispneia assim, coqueluche não. Ela tem guinchos? Presença de guinchos? Doutora? Oi. Oi. O que é guinchos, doutora? Faz barulhos na hora da inspiração e respiração? Não. Tem quando a tosse, ela tem tosse produtiva, não? Ela está tossindo sim, doutora. Está saindo uma secreção, uma coriza hialina. Ah, tá. Ai, ai. Doutora do céu. Bom, eu vou leucocitose, coqueluche não ela não tem guinchos. Tem muitas outras coisas que você pode fazer no seu diagnóstico. Define um diagnóstico que você acha mais bonito. Então, eu entro com a observação, eu entro com eu entro com azitromicina como um antibiótico pelo fato de ser viral e a oximetria, e eu peço para complicações, pode ser uma otite, pneumotórax, e ainda eu peço para observar os sinais vitais. Acabou, doutora. Obrigada, Jaque. Obrigada, você foi maravilhosa. E, bom, o negócio é o seguinte, por isso que eu falei para você, corre, porque às vezes a gente fica tão preocupado em querer acertar o diagnóstico e esquece que a estação te dá muito pontos por outras coisas. Às vezes, Jaque, o seu diagnóstico, ele vai valer 1 ponto, mas você tem 2,5 pontos, às vezes até 3 pontos por fazer conduta, por dar orientações gerais para esse paciente, por marcar, reagendar o retorno do paciente, entendeu? Então, tem muitas outras coisas que você pode fazer depois do diagnóstico. Então, tipo assim, se você ficou em dúvida se a pneumonia era viral, se era bacteriana, fala, olha, tá com pneumonia, define para qual lado que você quer caminhar, define. Se você vai errar, erre com convicção, entendeu? E aqui, para você, tipo assim, ficou faltando mais tempo, né? No caso ali, ficou faltando dar aquela acelerada, por quê? Porque esse paciente tinha um encaminhamento para fazer. Essa era a atividade do encaminhamento da estação, né? Para a gente poder discutir hoje, que era o encaminhamento. Aí é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Mas aí aqui, vamos só prestar atenção em alguns detalhes, né, desse caso. A gente sempre tem que prestar muita atenção na queixa principal.
E a queixa principal da mãe é que a criança estava com dificuldade para respirar. Então, a gente precisa caracterizar essa dificuldade para respirar. Tipo assim, olha, ela tem dificuldade para respirar todo o tempo? Ou é só em algum horário predominante? Ah, tá. É à noite, ela desperta à noite, porque às vezes às vezes a estação está trazendo para você um quadro de asma. Mas aqui não era asma, porque ele tinha sintomas gripais. Tinha conjuntivite, não, tinha coriza, tinha saída de secreção, né, transparente pelo nariz. Então, não era um quadro de asma, mas a gente tem que perguntar. Ela está movimentando asa de nariz? Tá, você viu aqui que no tórax dela está aparecendo as costelas e tal? Sinais de esforço respiratório. Aí, como você disse, tem guincho respiratório? A atriz não vai saber o que é guincho. Então, a gente sabe o que é guincho. Olha, por acaso a sua filha está tendo acessos de tosse seguido de um barulho esquisito no final? Ah, sim, doutora, está tendo, ela tosse. Ah, ela tosse cerca de 20 a 40 vezes assim, até perde a respiração. Sim, nossa, ela fica roxa. Pronto, coqueluche. Se eles quiserem falar de coqueluche, eles vão colocar guincho respiratório, vai colocar acessos de tosse de 20 a 40 vezes, seguido de apneia, que é esse momento em que a criança tosse, 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 para de expirar, vai aquele barulho, né? O famoso guincho respiratório. Então, se você perguntar só guincho respiratório, você vai perder uns 2 pontos aí. Por quê? Por causa que eles te dão ponto por perguntar quantos acessos de tosse você teve, te dá ponto por você perguntar também sobre a apneia e sobre cianose perioral. Essa estação de coqueluche, o INEP cobrou ela. Se eu não me equivoco, eu acredito que em 2020 ele cobrou sobre coqueluche. Então, essas características da tosse aí, elas são importantes para a gente poder tá destrinchando bem, tá? Aí, falando lá da respiração, né? Se ela está ouvindo algum chiado na hora que a criança respira, se a criança tem dor na hora de respirar, dor ventilatória dependente, entendeu? Então, essas são algumas coisas que a gente precisa perguntar para a gente poder caracterizar. Como diziam os bolivianos, o diagnóstico de pneumonia é clínico. Então, tomem muito cuidado com isso. Querem solicitar a radiografia? Perfeito, deve solicitar a radiografia, mas é para você fazer prognóstico, não para fazer diagnóstico. Então, antes de você solicitar a radiografia, primeiro ver sua hipótese diagnóstica. Fala para a mãe, fala, olha, a minha hipótese diagnóstica é que a sua filha esteja com pneumonia. Vou solicitar uma radiografia de tórax, e aqui, doutora, não existe radiografia de tórax PA, e nem AP, e nem perfil. Aqui é radiografia de tórax póstero anterior. Lá na prova, quando a gente fala radiografia de tórax PA, ou se a gente falar raio-x, PA, alguma coisa, o cara vai olhar para você e falar, seja mais específico. Então, você perde tempo. Então, eu já falo, eu quero a radiografia de tórax. Já que eu estou querendo ver pulmão, a radiografia de tórax para ver pulmão é póstero anterior. E perfil, para a gente avaliar ali se existe alguma complicação, como, por exemplo, derrame pleural, tá bom? Aí, a gente vai solicitar essa radiografia, vai solicitar os exames de sangue, por exemplo, para a gente poder acompanhar esse paciente. Imagine vocês, se você pega uma radiografia de tórax hoje, e essa radiografia tem uma parte que tem uma condensação, vamos imaginar aqui em lobo pulmonar inferior direito. Aí, você precisa, obrigatoriamente, se você entrou com antibiótico, você precisa obrigatoriamente solicitar esse paciente que retorne em 48 a 72 horas. Todo paciente que você passar antibiótico, você precisa dar essa orientação. Por quê? Você tem que avaliar se esse paciente está respondendo ao tratamento que você passou, você está piorando, o que está acontecendo, para você falar em falha terapêutica. E o tempo é esse, é 48 a 72 horas. Eu não posso falar para o paciente, amanhã você volta, porque isso não vai servir para mim. De repente ela volta amanhã e daqui 2 dias ela quer voltar de novo. Vai falar, já voltei ontem. E eu não posso falar em falha terapêutica de um antibiótico com 24 horas. Eu preciso, no mínimo, de 2 dias de tratamento ou 3.
Então, eu tenho que marcar para ela esse retorno aí entre 48 e 72 horas para poder avaliar como é que está o tratamento. Ô, gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim, doutora, tá Sim. ótimo. Ah, tá. Por causa que aqui dentro da. Ah, tá. Obrigada. Aqui dentro da ambulância, eu com o fone de ouvido, aí dá a impressão que ninguém está me escutando. Fica tipo aquele eco assim, sabe? Aí tá. Como eu estava falando da questão do antibiótico, né? Você vai reavaliar, e junto com essa reavaliação, você vai fazer uma radiografia de tórax de novo, para controle. Aí, esse controle, o que, que a gente visa observar? Para ver se esse paciente não evoluiu, por exemplo, com a telectasia pulmonar, ou quando a gente tem a primeira complicação de pneumonia. Então, por isso que você solicita essa radiografia e depois. Ou, de repente, como aconteceu com essa estação que a Cris fez, acaba gerando muitas dúvidas. Você não sabe se a pneumonia ela é uma pneumonia viral, se ela é uma pneumonia bacteriana, ou se ela é uma pneumonia parasitária, né? Ou uma pneumonia química. Pode acontecer. Então, se você fizer uma radiografia hoje, como a gente falou, tem uma condensação no lobo direito. Você faz ela daqui 2 dias, você vai ver que essa condensação está do lado esquerdo, por exemplo, no lobo médio. Opa, alguma coisa está errada. Repete a radiografia daqui 2 dias, você vai ver que a condensação está periliar. Poxa, gente, essa condensação está migrando de lugar. Se você tem um padrão radiográfico onde a condensação migra, isso fala muito a favor de pneumonia por parásitos. Lembra do ciclo de Loeffler, síndrome de Loeffler, onde os parásitos passam pelo pulmão, produz aquela pneumonite, né? Na verdade, não é nem pneumonia, é uma pneumonite, e retorna depois de novo pelo esôfago para o trato gastrointestinal. É um pouco mirabolante nos dias de hoje? Mas às vezes o INEP gosta de trazer esses quadros mirabolantes. E a gente vai pensar nisso somente quando a gente tiver, por exemplo, numa situação de baixa renda, situação ribeirinha, situação indígena, essas populações onde tem falta de saneamento básico, que tem maior chance aí de que realmente essas crianças estejam infectadas. Mas, enfim, o fato é, a radiografia, ela nos ajuda nesse contexto. O diagnóstico de pneumonia. O que é que a gente precisa para fazer diagnóstico de pneumonia? Um deles, taquipneia. Era o que a nossa criança tinha, taquipneia. A dispneia, às vezes, ela não vai estar presente. Tá? Nesse caso estava, mas nem sempre ela vai estar presente. Mas quando ela está presente, ela nos ajuda. Febre, taquipneia e tosse, dor ventilatória dependente é diagnóstico clínico de pneumonia. Ali, essa criança tinha algumas crepitações, sinais de que os alvéolos estavam cheios, mas tinha também ali uma leve sibilância, foi onde gerou essa confusão aí. E isso é porque realmente tratava-se de uma pneumonia viral. E a pneumonia viral, ela produz esse edema, que pode gerar essa crepitação, mas ela também produz broncoespasmo. Então, pode gerar, junto com isso, uma certa sibilância. Claro, não vai ser tão exuberante a sibilância quanto numa asma, por exemplo, quanto numa bronquiolite, entendeu? Mas ela tem ali algum grau de sibilância também. E se você avaliar uma radiografia, ela não vai ter aquele nível de condensação tão marcada quanto a gente tem na pneumonia viral. Então, nesse caso aqui, tratava-se, quando a gente tem na pneumonia viral, quanto a gente tem na pneumonia bacteriana, né? Então, nesse caso, tratava-se de uma pneumonia viral, e a gente, para poder fazer pneumonia, diagnóstico diferencial, para poder entender que tipo de vírus essa criança estava tendo ali nesse momento, você pode fazer o painel viral, solicitar, né? Os principais vírus que podem produzir pneumonia, a famosa influenza, e aqui o mais comum é a influenza do grupo B. O que mais que pode trazer ali? Covid-19 pode fazer pneumonia, vírus sincitial respiratório, a depender da idade, ele é mais comum em lactentes, né, em menores, adenovírus, enfim. O que mais?
rinovírus, é uma gama de... O que você pensar de vírus aí? Se você não pensar em nada, taca tudo que existe, rinovírus, Covid-19, H1N1, tu bota todo mundo. Errado você não vai estar, não. Eles não vão te tirar ponto por isso, não, entendeu? Então é melhor você falar tudo do que você não falar nada. E aí, aqui, era para você fazer o encaminhamento, porque essa criança precisava ficar em observação. Por que ela precisava ficar em observação? Porque ela estava no UPA, a unidade de urgência e emergência. E aqui não faz internação dessa criança. Então, é onde nós vamos falar aí um pouco sobre como a gente faria esse encaminhamento. Aí eles já trouxeram para você uma folha previamente preenchida. Eu acredito que se o INEP for colocar alguma coisa desse tipo para vocês, ele também já vai deixar preenchido minimamente com os dados do paciente ou o lugar para você colocar, né, os dados do paciente. E colocar ali a data, né, e tal. Enfim. Gente, com relação à estação em si, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Não, tá ótimo. Tá. Então, agora aqui com relação ao encaminhamento de forma geral, o que eu quero que vocês façam? O que tem que conter? Eu não quero que vocês decorem nada com relação a documentos oficiais. Primeiro, o INEP não vai colocar coisas rebuscadas para vocês em termos de documento. Não é prova teórica, não é prova discursiva, é uma prova prática. Então, se ele mandar você fazer alguma coisa, ele vai mandar você fazer alguma coisa prática. Não é um trem grande, então não vai, pelo amor de Deus, assombrada como quem acabou de ver o Gasparzinho. Vai normal, como um médico competente, como uma médica competente que você é, e ele mandar você fazer um encaminhamento, você faz um encaminhamento. O que tem que conter? Vamos raciocinar lógico os dados do paciente para identificar quem que ele é. Ai, que dados são esses? O nome do paciente, a data de nascimento desse paciente. Se é uma criança, você pode colocar o nome dos responsáveis desse paciente, da mãe, ou do cuidador, ou do pai, de quem quer que seja. E você vai colocar ali, se tiver CPF, você coloca, se não tiver também, não é obrigatório, não precisa colocar. Ah, eu estou sem cartão do SUS, interessa, não coloca. Agora, se a prova der para você, se lá na descrição tiver um cartão do SUS, aí coloca, minha filha, pelo amor de Jesus, coloca, porque se está lá, não está por acaso. Ele não se deu ao trabalho de colocar o número de um cartão de SUS na prova, para você não olhar, ah, tá, esse aqui é o cartão do SUS, e não colocar. Então, cara pálida, coloca. Se ele deu para você o número do CPF, coloca o número do CPF ali. Deu o número do cartão do SUS, coloca o número do cartão do SUS. Tá o nome da mãe, tá o nome da criança, coloca o nome da mãe e o nome da criança. Preencheu aí, ah, tem número de telefone? Opa, bote o número do telefone. Se tem algum número para você ligar, aí eu vou ligar para quê? Não sei, mas refere, eu quero ligar desse número aqui para poder informar o caso. Ah, eu não sei para que eu ligo. Ah, liga para conversar, liga para poder informar o caso. Liga porque tem o número ali. E se aquele número está ali, é para você ligar. E eles não colocam nada à toa, tá? Então tá. Então, o que a gente fez? Colocou os dados do paciente. Colocando os dados do paciente, a gente vai colocar logo ali de cara, é igual pedir coisa. O que você precisa? Ah, eu preciso de um pediatra. Nesse caso, eu preciso de um pediatra. Minha criança precisa de um pediatra. Eu não sou pediatra. Então, preciso de um pediatra. Para que o pediatra se disponha a me atender, eu tenho que dar minimamente um diagnóstico para ele ver se realmente ele vai aceitar essa criança ou não. Então, qual que é o diagnóstico? É uma criança que está com pneumonia viral. Certo? E qual foi o motivo do encaminhamento? Porque, assim, eu vou encaminhar todo mundo que tem pneumonia viral? Não, eu não vou encaminhar todo mundo que tem pneumonia viral. Eu vou encaminhar uma pessoa que necessita de um suporte. E o que vocês acham que justifica? Fala para mim, o que vocês acham que justifica nessa criança o encaminhamento dela para internação e ali para poder fazer no caso, solicitar ali a avaliação por especialista para ela?
Primeiro por causa da saturação, né? Que estava abaixo de, estava no valor de 90, e fora já a confirmação da leucocitose, que é o aumento do que estava acima. Então, e ela não estava em estado regular, então ela precisava de realmente estar em observação, doutora. Aham, certo. Então, é assim, é isso que você falou. Ela estava com dispneia, e a gente sabe que qualquer pessoa com dispneia pode evoluir com gravidade. Ela estava com dificuldade para respirar. A dificuldade para respirar, gente, o organismo fica fazendo força para respirar, isso pode levar à exaustão. E ele vai parar de respirar. Isso pode fazer hipóxia. E ele vai parar de respirar. Então, ele pode precisar de apoio para poder respirar. Pode fazer um paro cardiorrespiratório, pode necessitar de suporte de oxigênio. Então, motivos para poder a gente encaminhar. Era um quadro de pneumonia, aí era por influenza, né, do grupo A. E o que mais que essa criança tinha? Igual você falou, ela tinha taquipneia, tinha dispneia, tinha a febre persistente ali, né? Estava cursando com a hipoxêmia já moderada, estava 90%, né, se não me equivoco, a saturação dela. Então, estava cursando com hipoxêmia moderada. O que mais, gente? Aí ela necessitava também de monitorização, né? Essa criança necessita de uma monitorização multiparamétrica. Então, eu acredito que esses aí são alguns dos motivos pelo qual a gente internaria essa criança para observação. E também para controle radiográfico, né? Para a gente poder ali avaliar a evolução do quadro dela. Então, esse é basicamente o motivo pelo qual você está solicitando o encaminhamento dessa criança. E aí é o momento de você finalizar o encaminhamento. Como é que a gente finaliza o encaminhamento? Colocando a data do dia de hoje, do qual você está solicitando encaminhamento, colocando o seu nome, o CRM, o local do seu CRM. Por exemplo, o meu CRM 9818/RO. Significa que é de Rondônia. Então, você é obrigatório a colocar, porque o CRM ele varia de acordo com uma localização. Então, você precisa informar a localização. Digamos assim, quando eu estava trabalhando, quando eu estava fazendo recursos, algumas pessoas sempre me perguntavam bem assim, doutora, qual que é o seu CRM? Por quê? Porque a pessoa estava me buscando. Então, da mesma maneira, você pode buscar o médico em qualquer lugar que você tiver, em qualquer lugar do país e do mundo você pode buscar. Você entra lá no site e digita o CRM dele. Mas é interessante que você coloque a localização. Então, por isso sempre vai ter nos seus documentos, tá? E se você não tivesse, o INEP não fornecer esse dado para você, coloque de acordo com aquilo que você como é que eu digo, com aquilo que você de onde você dados fictícios, entendeu? Inventa um dado para você e coloca lá de onde você é, a localização do que você é. Nessa parte, tem alguns outros documentos. Tinha um aluno nosso, acho que era o Lucas, se não me equivoco, estava perguntando se a gente ia falar sobre essa questão de documentos. O Lucas está na aula hoje? Lucas, se você tiver aí, você pode me responder, por favor? Não sei se ele tá, deixa eu ver aqui. Uhum, A lista aqui não tá, não. tá. Bom, então tá bom. É que eu ia perguntar para ele qual era a dúvida em específico. Mas vocês que estão aqui, se tiver alguma dúvida em específico em algum documento, vocês podem falar. Eu já vou passar agora para vocês, a Josi vai projetar daqui a pouquinho, deixa eu só corrigir aqui esse checklist da Jaque, e aí eu vou passar para vocês quais são os principais documentos que o CFM aponta. Se você buscar lá no site do CFM, você vai ver que esses são os documentos que é obrigatório o médico emitir para o paciente. Lembrando que são documentos gratuitos e são documentos de obrigação médico tá realizando. Aí, o que acontece, gente?
Se ele trazer para você, por exemplo, uma estação aonde você está atendendo em um consultório privado, e esse paciente vem, por exemplo, para poder reformar uma receita, é um documento que você é obrigado a fazer, se ele é seu paciente. Aí você precisa se respaldar de quê? Às vezes, o que acontece? O ator traz para você uma pergunta bem assim: ah, doutora, eu vou precisar, ou doutor, eu vou precisar pagar uma nova consulta? E a resposta aqui é: depende. Se esse paciente está retornando para você num prazo de 6 meses, ele não precisa pagar outra consulta, não é obrigatório. Ele é seu paciente e é seu dever trocar para ele ali aquela receita sem cobrar uma nova consulta. Agora, se é um paciente que já se evadiu, que apareceu ali há mais de ano, eu consultei com você faz quanto tempo? Há 3 anos atrás, doutor, eu tive aqui. Não é mais sua obrigação. Você tem o direito, você tem a obrigação de emitir uma receita para ele gratuitamente dentro de um atendimento regular. Entenderam? Entenderam? Bom, vamos lá. Já que você consegue ler aí para a gente, para poder marcando? Jô, você está compartilhando? Não estou vendo mais. Eu parei, vou compartilhar a Pode estação? compartilhar. Peraí. As pessoas veem o Tá, é checklist. porque pelo celular estão falando que tá bem pequenininho, mas eu tô com o meu tablet usando. Vou Ah, compartilhar tá. aqui. Tá, o Tá bom. primeiro item é a apresentação. Então, Uhum. se identifica, cumprimenta a mãe de maneira adequada. Questiona o segundo item, questiona sobre a queixa principal, como em um início do quadro, chiado do peito, cianose, tosse, episódios anteriores, coriza, febre, uso da medicação, respiração rápida e o esforço respiratório e episódios anteriores. O 3 questiona sobre antecedentes pessoais, como alergia, antecedentes perinatais, crescimento e desenvolvimento, uso da medicação, frequência de creche ou escolinha e contato com pessoas dos mesmos sinais e sintomas. Isso é uma coisa muito importante a gente sempre perguntar, crianças, em qualquer idade, perguntar se ele frequenta a creche e se existe mais alguém na creche ou em casa que está com os mesmos sintomas que essa criança. Porque daí a gente pode pensar em alguma doença infecto-contagiosa, né? Seja bacteriana, como a meningite, por exemplo, ou viral, como era o caso dessa criança aqui. Porque, tipo assim, essa criança, lá na creche que ela frequentava, tinha várias outras crianças gripadas, entendeu? Então, tipo, isso já ajuda a gente para a nossa hipótese diagnóstica. Sim. O 4 solicita a caderneta de saúde da criança. O 5 solicita o exame físico. O 6 verbaliza as alterações como taquipneia, febril, aumento da temperatura e crepitações do lobo médio da pulmões bilaterais. O 7 solicita o exame laboratorial, como o hemograma, função renal e o PCR e o VHS. Ô, Jaque, sei que você solicitou, não lembro. Eu solicitei o hemograma e o PCR eu falei da ureia, creatinina e sódio e potássio, mas Perfeito. Deixa eu só comentar alguma coisa. Pessoal, eu quero que vocês se acostumem a fazer a leitura tanto do exame físico quanto dos exames laboratoriais de forma a aproveitar o tempo de vocês, como se você estivesse fazendo uma interpretação, utilizando palavras de conexão. Como, por exemplo, olha, eu estou vendo aqui no exame físico que seu filho está com a respiração acima do valor normal, entendeu? Isso se chama taquipneia. Estou vendo aqui que o seu filho está com febre, a temperatura está elevada. Estou vendo aqui que apresenta crepitações em ambos os lados pulmonares. Isso é interpretação. E já interpreta também os exames laboratoriais dessa maneira, para você não ler e depois voltar interpretando, porque isso te toma muito tempo. E se você não interpretar, você não ganha ponto de interpretação, entendeu? o 8 solicita o PT, que é o PCR da influenza.
O 9, solicita a radiografia de tórax, PA e perfil. O 10, verbaliza o diagnóstico de pneumonia viral pelo vírus da influenza. O 11, verbaliza a conduta de internação hospitalar ou transferência do hospital maior, oxigenoterapia, hidratação, suporte e terapia antiviral. Aqui você falou o quê? Internação? Falou o que Eu mais? falei internação e o oxigênio e a hidratação, né? Tá. O 12, verbaliza e preenche o encaminhamento com os seguintes dados: a especialidade e a hipótese diagnóstica. E o 13, verbaliza e escreve o motivo do encaminhamento. Não, nenhum desses eu fiz, doutora. Certo, então acabou que não chegou nessa parte, né? E olha Sim. para você ver, olha aquilo que eu estava comentando com você, Jaque. O motivo do encaminhamento, 1,5 ponto. Preencher ali os dados do coisa, mais 1 ponto. Então, aqui já dá 2,5. E aqui da conduta, do resto da conduta, mais 5 pontos. Então, 3 pontos. Depois do diagnóstico. Olha para você ver quantos pontos tinha pela frente que você poderia ter brigado por eles, tá vendo? Sim. Então, eu animo você para que seja o seguinte, pensa, e se você não sabe um diagnóstico, fala um diagnóstico mais provável e continua na conduta. Se em algum momento ali pela frente você viu que o seu diagnóstico estava errado, você fala assim, opa, eu quero fazer uma retificação. Eu falei que era pneumonia bacteriana, mas na verdade trata-se de uma pneumonia viral. Você vai pontuar do mesmo jeito, entendeu? Só não fica agarrada em lugar nenhum. Se você viu que não lembra o nome de um exame, parte para outra coisa. Se você viu que não lembra uma manobra no exame físico, parte para outra coisa. Não lembra o diagnóstico? Dá diagnóstico qualquer, parte para a conduta, parte para as orientações e pergunta se a mãe tem dúvida. Porque quase todas as estações vai ter ponto por você perguntar se a mãe tem dúvida e às vezes uma dúvida da atriz te ajuda a pensar em outra coisa, você acredita? Às vezes a mulher pergunta, doutor, mas não vai ter que internar? Aí você pensa, Aí você olha de novo os sinais vitais, e aí de repente você não tinha falado em internação, você interna. Aí você se dá conta de que você está numa UPA e na UPA não interna. Opa, vou transferir para internação, vou mandar ela para a unidade hospitalar. Entendeu? Bom, Entendi. Josi, e agora, amiga, se você puder compartilhar aquele negócio lá. Pode passar. Bom, aí um pouquinho, pode parar aí, Jô, só um pouquinho, no outro. Aqui, para quem vai fazer a prova a primeira vez. Isso daqui é importante vocês memorizarem. Eu não sei se vocês já memorizou isso, mas se não memorizou, é importante você memorizar o número das salas. Eu deixei separadinho aí para vocês a sequência de cada porta, tá? 1 e 6, clínica médica, 2 e 7, cirurgia, 3 e 8, pediatria, 4 e 9, ginecologia, 5 e 10, medicina de família e comunidade. Como vocês veem aí as pessoas na porta, isso significa que essas pessoas vão ficar aí por alguns segundos. A gente fica lá cerca de 30, 40 segundos, às vezes até um pouco mais, se o lugar for muito desorganizado, às vezes a gente fica até 1 minuto ali na porta. Se você viu ali a pediatria, eu não quero que você esteja pensando na frente da porta na morte do bezerro. E nem muito menos na estação anterior que você acabou de fazer. Porque a estação anterior era de pneumonia viral e eu falei bacteriana. Opa! Não interessa! O que você fez no passado é passado. Eu quero que você esteja aqui igual um jogo de videogame, aonde você saiu de uma fase e vai para outra. E fase, eu quero que você comece a pensar de forma estratégica em o que você vai fazer para você conseguir mais pontos, mais pontos, e mais pontos, e mais pontos. Você tem que se manter viva dentro do jogo. Então, você tem que tentar buscar ali pontinhos onde você vai ganhar vidas. E uma dessas formas de você fazer isso é na porta da estação, buscando na sua cabeça o checklist, o esqueleto. Em pediatria, que coisas eu não posso deixar de perguntar em pediatria? Eu não posso deixar de perguntar se teve febre, fome, náuseas, calafrios, vômitos.
Ah, veio só para uma consulta de rotina. Pergunta. Pergunta. Sobre cada grande sistema, faça pelo menos uma pergunta. Sistema nervoso central convulsionou? Teve febre. Se teve febre, sudorese, calafrio já vem junto. Está com dor abdominal ou com dor no ouvido? Eu não posso deixar de fazer em pediatria no exame físico. Opa, no exame físico eu nunca vou deixar de fazer na criança rinoscopia, uroscopia, otoscopia. Para quem? Para todo mundo. Ai, mas a queixa não era na garganta. Ô, querido, faz. Criança, sempre você vai ter que fazer isso. Nem que seja para você poder ativar o psicológico da mãe, para poder a mãe ficar do seu lado, para a mãe ainda falar, eu não vou dar esse remédio, porque esse médico é tão ruim que ele não olhou nem a garganta do menino. Às vezes o menino não tem nada na garganta, mas o que a pessoa quer? Que você olhe a garganta da criança. Olha a garganta. Então vai, rinoscopia, uroscopia, otoscopia. Para quem? Para toda criança. Bota logo para todo mundo isso daí que vai dar certo. Eu estou na frente de medicina de família e comunidade. O que é que eu não posso deixar de esquecer? Medicina de família e comunidade também é conhecida como preventiva. Fazer uma estação de preenchimento. Deixa eu ver o que a Jenny falou, doutora. Pode fazer uma estação de preencher notificação compulsória ou registro de plantão? Podemos fazer sim. Notificação compulsória, o bom da notificação compulsória é que eu vou te dar uma dica. Notificação compulsória, ele te dá um formulário. É muito mais fácil do que o encaminhamento, por exemplo, que você vai ter que escrever com suas palavrinhas. Qual é o motivo que você está encaminhando, qual o especialista que você necessita e quais são os recursos que você necessita. Isso você tem que preencher com a sua própria mão. Não vai vir lá para você dizendo essas coisas. Já a notificação compulsória, sim, vem. Por que vem para você preencher? Porque o Ministério da Saúde disponibiliza. É igual, por exemplo, a declaração de óbito, que eles colocam lá o que é mais cobrado em prova, né, o campo 40. Aquele formulário é basicamente o formulário também, naquele formato, vem o formulário de notificação compulsória, onde você digita lá para poder fazer a alimentação do SINAM. Então, é autoexplicativo. Se o INEP for cobrar de você uma notificação compulsória de arboviroses, por exemplo, vamos pensar aqui em dengue, que é o que mais se notifica, principalmente para as regiões tropicais, ele vai te dar o formulário. Só para você colocar ali o nome do paciente, se tinha exantema, se não tinha exantema, se tinha petequias, se você fez prova do laço, quantas petequias tinha, você só vai ticando. Quem trabalha aqui no Mais Médico sabe do que eu estou falando, né? Quantas vias são e para onde envia. Que você vai enviar para a Secretaria de Saúde, para o SINAM. Tem uma pessoa da vigilância epidemiológica que é responsável por alimentação de sistemas. E esses sistemas são SIM, SINAM, SINASC, o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortos, SIM. Geralmente, às vezes, essa notificação vai depender do local, às vezes fica uma notificação da unidade notificadora, tipo no hospital, e a outra vai para a epidemiologia. A depender do local, só a epidemiologia toma conta disso, tá? Na maioria dos locais, onde eu trabalhei, por exemplo, é a epidemiologia que toma conta disso. A DO é diferente. Sim, a DO, ela tem uma via branca, uma via amarela e uma via rosa. Eu decorei assim. Eu sou mocinha, eu gosto de rosa. Então, a rosa sempre vai ficar comigo. Estou na unidade notificadora. Se hoje eu estou no Hospital Rabelo, a unidade rosa fica no Rabelo. Se amanhã eu estou no Carlos Chagas, é do Carlos Chagas. Então, de quem é a folha rosa? Da unidade notificadora. É minha. Certo? Agora, a unidade branca vai para quem está pouco se lixando. Aquele que está branco, tanto faz para lá e para cá. Que é quem? É epidemiologia. O negócio da epidemiologia é estatística, é dados. Ele não quer saber se a pessoa morreu mais roxo ou mais branco. Ele só quer dados. Então, o branco da DO vai para a epidemiologia. E vai para o familiar do paciente que ficou chocado, ficou amarrado que você deu para ele. Você olhou para ele e falou, seu querido, seu familiar morreu, ele também. E aí ele fica amarelo, entendeu? Então, por isso que eu decorei dessa maneira. Não sei se ajuda, se mais atrapalha com a minha história.
Tem outra com cor? Não, as outras são brancas, tá? O que vai ter com cor depois vai ser receitas, né? Receita amarela, receita azul, as tão famosas e tão temidas receitas. Que se você falar para alguém sobre assim, eu queria que você me desse, por exemplo, uma lisdexacetamina, ele fala, não, eu não vou te dar isso, não. Você tem pedido do meu? Não, você não tiver pedido do meu, eu não dou. Então, todo mundo tem muito medo de preencher isso. Mas é o seguinte, não tem que ter medo, pessoal. Essas receitas, elas são controladas pela Anvisa, por isso que as pessoas têm tanto medo. A única coisa que você precisa ter é respaldo. Se você fizer um bom diagnóstico, tiver uma indicação clara para o seu paciente fazer, registra isso no prontuário e faz a receita. Essas receitas, elas têm cores porque elas têm numeração. Se você perder uma receita dessa, você tem que informar as autoridades. E aqui você precisa informar a Anvisa, tá? Que é a que faz o controle. Problema. Sim, é por isso que às vezes as pessoas têm tanto medo. E as pessoas acham que só especialidade pode preencher, como, por exemplo, psiquiatra ou neurologista. Não, você também pode preencher. Você só precisa estar respaldado. E a forma de você se respaldar é colocar isso no prontuário do paciente. Faça o seu diagnóstico, tenha bagos para você poder defender um diagnóstico, fazer um diagnóstico bem feito e registra isso no seu prontuário e pode preencher quantas receitas você quiser. O que sim vai ser suspeito? Se você passar uma quantidade, por exemplo, a receita amarela, que é a mais vigiada, a mais controlada. Se você prescrever mais que 30 comprimidos, por exemplo, isso já vai chamar a atenção. E eles já vão te pedir uma explicação por quê. Porque o normal é você preencher até 30. E também você não vai colocar como nas receitas comuns, por exemplo, 30 comprimidos. Você tem que escrever, tem que ser de forma extensa, 30 comprimidos, discursiva, entendeu? Tem alguma dica das cores da receita? Das cores da receita, não tem muita dica, é só a amarela e a branca. Você preencher qualquer coisa. A azul, você vai preencher como, por exemplo, para entorpecentes. Né? E a amarela, você vai preencher para os benzodiazepínicos, de forma geral, né? Que são os neurolépticos, de forma geral, benzodiazepínicos, barbitúricos, essas coisas aí que são mais de especialidade, geralmente, que é o que a gente vai preencher. Mas não, eu não pensei em nenhuma dica, não, para essas receitas. Isso, azul, amarela e branca, são essas 3 receitas. Os documentos, né? De nada, Ben. Quais são os documentos? Os principais documentos. Pode passar, Josi. E o que é que não pode faltar? Eu basicamente já dei uma pincelada nisso. Bom, o CFM traz basicamente essa lista aí de documentos. O ruim é que eles não têm um exemplo de como você elaborar cada um desses documentos. Então, fica mais de acordo com o seu critério médico. Agora, sim, o que o CFM traz? Aquilo que não pode faltar. E foi aquilo que eu conversei com você anteriormente. O que é que não pode faltar? Os dados do paciente, a data, os seus dados e o diagnóstico nem sempre. Pode deixar aí, minha amiga, só um pouquinho mais, lá onde a gente está. O diagnóstico nem sempre, tá? O diagnóstico, às vezes, ele não vai em todos os documentos. Grande maioria, aí ele não vai aparecer. Você só vai colocar diagnóstico em casos muito específicos. Então, Josi, só que eu não estou conseguindo ler, só lê aí rapidamente, só para citar quais são os documentos que a gente tem. Primeiro é atestado médico de afastamento, atestado médico de acompanhamento, declaração de comparecimento, Beleza. atestado Aqui de saúde. Só um pouquinho, amiga. Aqui eu quero só fazer uma diferença. Atestado de saúde, ele tem modelo, tá? Ele tem o modelo CFM, bota lá o modelozinho para você preencher. O atestado de saúde, ele basicamente vai consistir em você fazer, solicitar, indicar para quem quer que seja, para um patrão, para a escola, para qualquer que seja a pessoa, quantos dias a pessoa precisa ficar afastada para ele se recuperar, para recuperar a saúde dele.
Por que eu estou dizendo isso para você? Só em quantos dias? Porque ali não é para você poder colocar diagnóstico, por exemplo. Se você colocar diagnóstico, isso já infringe a ética médica, é quebra de sigilo. Não pode colocar. A menos que o paciente te solicite. Digamos que o paciente quer que você coloque o diagnóstico para que o patrão dele saiba qual é o diagnóstico que ele tenha. Então, o que você vai fazer? Você vai se resguardar. Você vai anotar no prontuário que o paciente solicitou para colocar o diagnóstico e vai fazer o paciente firmar que ele solicitou aquilo ali. E aí você vai fazer o atestado para esse paciente, com aquele mesmo negócio, com aquelas mesmas informações que a gente falou. E aí tá, atestado de saúde é esse. Algumas vezes o paciente pode apresentar para você, solicitando um laudo. Laudo e atestado é a mesma coisa. O laudo é o nome carinhosinho aí que todo mundo conhece. Doutor, você pode fazer um laudo para mim? Para eu poder ficar aí afastado para poder fazer esse tratamento? Porque, digamos, você passou lá para esse paciente, o remédio ele está com dor no joelho, mas ele trabalha em pé o dia inteiro. Então, ele quer descansar lá por alguns dias. Então, você faz um para mim, doutor? Faço, para que eu faço? É o famoso atestado, tá? Aí agora vem atestado médico de acompanhamento. O que é o atestado médico de acompanhamento? É aquele atestado que você vai fornecer para uma mãe, ou para um cuidador, ou para alguém que foi acompanhar um paciente até a unidade de saúde. E aqui, esse atestado, ele é um atestado aonde você vai fazer igual o outro, que você não vai colocar ali o diagnóstico do paciente, nem nada. Só que você aqui tem que colocar por quanto tempo esse acompanhante esteve com você, a data que ele esteve e por quanto tempo ele esteve. Olha, foi necessário que a Josiane estivesse aqui na data 13 de março, de 8 horas a 10 horas. Então, isso é atestado de acompanhamento. Esses dados é importante você colocar. E, bom, essa daí é uma das diferenças. Pode continuar, amiga. E aí tem atestado de saúde, né? O de saúde normal e o ocupacional. Esse Aí, ocupacional aí, às vezes eles podem trazer para você um formuláriozinho para você preencher. Se eles não trazer para você preencher, o que acontece? O que você precisa saber? Ele quer um atestado de saúde ocupacional, porque essa pessoa vai ocupar um cargo em alguma empresa. Então, você tem que saber que cargo que ela pretende ocupar, para você saber o que você vai buscar nessa pessoa. De repente, você vai buscar ali, a pessoa vai trabalhar numa câmara fria, por exemplo. E a gente sabe que, às vezes, as pessoas que são asmáticas, ou pessoas tendem, né, que têm imunidade baixa, tendem a ficarem resfriadas quando trabalham nesse tipo de ambiente. Então, o que você vai investigar? Vai investigar a asma do paciente. Isso vai ter que estar na sua... Tem que perguntar se o paciente não tem asma, se ele tem dificuldade para respirar, se esse paciente não tem pneumonia, a repetição, se esse paciente não tem, entendeu, alguma afetação pulmonar. Ou, por exemplo, se o paciente vai trabalhar com umidade. Opa! Tem que perguntar se esse paciente faz atividade física, por exemplo. Por quê? Para você saber qual é a resistência física desse paciente. Tem que perguntar se esse paciente tem alguma lesão de alguma articulação, se já teve antes, se já tratou alguma lesão articular antes. Tem que avaliar a parte cardiológica desse paciente, para saber se esse paciente não vai começar a correr no sol quente, fazer uma taquicardia, por exemplo, uma taquicardia que pode iniciar fisiológica e se evoluir com um ataque supra, por exemplo, entendeu? Então, você já vai precisar, antes de fazer esse aço, que é o atestado de saúde ocupacional, vai precisar solicitar um eletrocardiograma para esse paciente, vai precisar fazer no exame físico a avaliação de força de ambos os membros, tem que fazer a avaliação neurológica, que é avaliar a marcha, a caminhada desse paciente. Por quê? Porque isso vai estar na sua prova. Então, a anamnese e o exame físico no atestado de saúde ocupacional gira em torno de que esse paciente está querendo ter. E aí você vai colocar no atestado os dados iniciais desse paciente, os dados pessoais dele, né? Vai colocar lá o que ele pretende ocupar, vai colocar os achados do exame físico compatível com aquilo ali,
que teve de positivo ou que não tinha nenhuma alteração. E se você viu necessidade de solicitar alguns exames laboratoriais, você vai colocar quantos exames você solicitou e vai colocar se esse paciente está que quer ocupar aquele cargo ou não. E aí vai assinar, colocar seu CRM e a data que você está preenchendo esse atestado aí. Continue. Aí tem a declaração de óbito, tem o relatório médico circunstanciado, o relatório médico especializado. Certo. Esses relatórios médicos aí, por exemplo, o que é um relatório médico circunstanciado? É o que o próprio nome já diz. Você vai relatar o que ocorreu ali naquela determinada circunstância. É um relatório simples. O que é um relatório especializado? É aquele relatório no qual você já vai se debruçar um pouco mais, onde você vai colocar ali quais exames foram realizados, quais eram os achados que tinha desse paciente, qual é uma interpretação. É como se você realmente estivesse atuando como um especialista naquela situação ali do paciente e vai emitir o seu parecer no final. Eu, sinceramente, não acredito que o INEP vai cobrar isso de vocês, porque isso é uma coisa que demanda tempo. E é uma coisa que você vai precisar prescrever, vai precisar preencher ali um parecer técnico seu como médico, se realmente a hipótese diagnóstica corresponde ou condiz com o quadro clínico do paciente, entendeu? Sem emitir parecer, sem emitir dados de tipo assim, eu acho que está errado. Não. Você vai dizer o seguinte, com base nos dados, nos sinais vitais de tal, tal e tal, ou no exame físico, no exame laboratorial, fulano de tal, Beltrano, conclui-se que não é compatível com esse diagnóstico, ou sim é compatível com esse diagnóstico. Entendeu a diferença? Daqui não existe eu acho. Aqui é com base em. Entendeu? Isso é circunstanciado ou um relatório médico aí especializado, tá bom? Uhum. E o parecer técnico, pode ser a mesma coisa? O parecer técnico é um parecer que você dá sucinto em relação à doença. É basicamente a mesma coisa. Tipo assim, é como se você fala aquilo que você acha, mas de acordo com aquilo que o paciente tem, entendeu? Uhum. Aí tem o laudo médico pericial e o laudo médico normal. Esses laudos médicos basicamente aqueles laudos que a gente faz, que a gente aprendeu lá naquela aula de medicina forense. Não sei se vocês lembram disso da faculdade. O laudo médico pericial, onde você vai relatar ali, por exemplo, digamos que você seja chamado, você seja convidado para poder declarar um óbito em domicílio. Você chega lá no domicílio e aí você faz o exame físico e você evidencia, por exemplo, que o paciente apresenta uma equimose no pescoço, sugestiva de que esse paciente tenha sido asfixiado. Então, você vai fazer o seu laudo e você vai registrar. Você vai dizer, olha, o paciente apresenta equimose de forma transversal, de mais ou menos 15 centímetros, em região de pescoço, ou o paciente apresenta lesões equimóticas em região de pescoço, de corpo, onde quer que seja, entendeu? Ou então o paciente não apresenta sinais de lesões equimóticas em pele, o paciente não apresenta sinais de agressão física, porque pode ser, às vezes o paciente pode não ter nada. Fala, o paciente não tem sinais de agressão física, não tem sinais de lesões equimóticas, como feridas abertas na pele, o que conclui que o paciente não foi de morte matada, entendeu? Então, isso é um laudo que você pode fazer. Ou, de repente, aqui aparece um juiz e pede para que você faça um laudo de um paciente que morreu de sumaridade. Você vai lá, com base no prontuário, e vai fazer um laudo com base naquilo que está ali e vai mandar para o juiz. Lembrando, gente, que qualquer médico pode fazer um laudo de uma morte ou de qualquer uma outra situação, tá? E, inclusive, se for a pedido, né, do juiz, você não só pode, como você deve fazer, tá bom?
Aí Vai. tem solicitação de exames complementares, resumo ou sumário de alta médica hospitalar, Uhum. outros documentos médicos, evolução em prontuário e passagem de plantão. Perfeito. Solicitação de exames. A solicitação de exames, por que que coloca aí? Porque às vezes, por exemplo, você vai solicitar um exame de imagem, você vai solicitar um exame de bioquímica. Você precisa ter em mente que você tem que fazer vias separadas. Então, o INEP pode cobrar isso de vocês para saber se você tem essa noção, porque senão você vai perder o tempo do paciente e o seu. De repente, você coloca lá ultrassonografia, tomografia de crânio, ureia, creatinina, sódio cloro de potássio, na mesma folha. Coube aqui, se ele te der 2 folhas para você preencher folhas separadas, tá? Porque são coisas que vai para locais separados. Porque demais, se ele falar para você, escreva aqui os exames complementares, escreve. Vê o que o paciente precisa e vai lá e escreve. Não tem mistério nisso, não. Sumário de alta. Sumário de alta é o seguinte, como é que você vai fazer uma alta para o paciente? Faz um breve relato de como o paciente entrou. O paciente deu entrada tal dia com sintomas tal. Qual era a queixa do paciente? A queixa era tal, o paciente apresentava no exame físico taquipneia, dispneia, e o paciente evoluiu com melhora clínica. Normalmente, o paciente apresenta, assim, em bom estado geral, aceita a via oral. É importante você colocar sobre a via oral do paciente, está com orientações de tratamento ambulatorial, com não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Os sinais vitais do paciente encontram-se tal, 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 tal. Por esse motivo, o paciente vai de alta fazer tratamento de casa, com orientações de retorno tal dia. Acabou. Assina, bota data, bota CRM e vai ser feliz na sua pontuação. Outra coisa, evolução em prontuário. Como é que você faz a evolução do paciente? Isso aqui, gente, é uma coisa que eu aprendi recentemente na prática e sofri, porque, tipo assim, as pessoas fazem uma copia e cola. Você vai lá e olha, você vê assim, tipo, quando você. Lá está escrito, o paciente apresenta estertores crepitantes do lado direito. Você vai lá, escuta o pulmão do paciente está liso, não tem nada. Lá, por exemplo, o paciente está aqui, ictérico. O que é ictérico? Por quê? Porque nem são. A pessoa simplesmente copia e cola. E aí, tem os erros de português, ela continua colocando os mesmos. Então, como é que você deve fazer para você poder ter domínio, para você poder... Porque isso, gente, acredita em vocês. Se você for judicializado, você vai responder sozinho. Não tem como você chegar lá e falar, eu copiei do doutor Marcos e ele fez uma coisa. Não tem como. Você não pode fazer isso. É uma evolução que é uma evolução sua. E é um documento que você está realizando. Então, como é que você faz uma boa evolução? Você vai colocar lá sucintamente como foi que você... qual é o quadro do paciente, o que esse paciente tem, como foi que você encontrou esse paciente hoje? Ele estava em bom estado geral? Estava moderado? Como eram os sinais vitais desse paciente? No exame físico, os dispositivos que você encontrou, o que era digno de nota? Tinha estertores? Não tinha estertores? O paciente usava sonda? Se usava sonda, quantos ml ele tinha lá em quantas horas? Porque não é simplesmente falar assim, o paciente usa sonda Foley. Tá aí, o que isso significa? Nada. O que é a sonda Foley? Para a gente poder contabilizar diureses. Então, o que você tem que ver? Quantos litros o paciente está eliminando de urina por hora, para saber se esse paciente está com insuficiência renal ou não. Para isso que serve a sonda Foley. Então, colocar, o paciente encontra-se com sonda Foley, com a diurese de 500 ml por hora, totalizando 0,5 ml hora, o que é considerado normal. Então, quais são os diagnósticos, a hipótese diagnóstica para hoje? A minha hipótese diagnóstica para hoje, ou o paciente já encontra pneumonia em tratamento, com boa evolução clínica, ou o paciente ontem estava com pneumonia, hoje ele evoluiu com sepsis. Então, o paciente apresenta pneumonia com evolução por sepsis. Qual é a conduta? Vou abrir protocolo de sepsis para esse paciente, vou encaminhar o paciente para UTI, ou vou encaminhar o paciente para a sala vermelha. Entende? Então, da evolução tem que ter isso. Resumo antes do que era antes, como eles qual que é o diagnóstico, se o diagnóstico segue o mesmo, mantém, se não, acrescenta, e qual que é a conduta que você vai tomar. E aí, você vai anotar também a sua prescrição diária. Isso é evolução, tá?
O que o INEP falou, como que o INEP falou o que ele disse, né, naquela descrição deles, que vocês devem ter visto. Como seria? Laudos, e esses laudos, eles incluem tanto aquilo que eu falei para vocês, que é o atestado para o paciente, quanto laudar, por exemplo, um eletrocardiograma, ele pode dar para você um eletrocardiograma, pedir para você laudar. O que é laudar um eletrocardiograma? Olha a frequência cardíaca que ele está, se o ritmo é regular ou é irregular, se o eletro apresenta um ritmo sinusal ou não, qual a distância do intervalo QT, do intervalo PR, se esse paciente apresenta alguma alteração do segmento ST, como supra ou infradesnivelamento, se sim, em quais segmentos está. Pronto, isso é laudar um eletro. Que mais? Eu estou falando muito por cima, tá, gente? Muito superficial. Laudar uma radiografia de tórax, por exemplo. Como que a gente lauda? Eu gosto de começar de fora para dentro. Tipo, se existe alguma enfisema, por exemplo, se tem alguma bolha ali na parte moles, se tem alguma alteração na caixa torácica, né, na parte óssea. Se não tem isso, vamos avaliar parênquima, né? Se tem alguma alteração ali no parênquima pulmonar, se sim, qual é o tipo de alteração, em qual lado pulmonar que está, se é no lobo superior, se é no médio, se é no inferior, se é no lado direito, se é no lado esquerdo. Depois avaliar a silhueta cardíaca, avaliar botão aórtico, e colocar isso. Isso é lá dar uma radiografia. Vai fazer isso, seja com uma radiografia de tórax, de abdômen, ou, sei lá, de qualquer outra parte que você fizer. Então, esses são os possíveis laudos. Encaminhamento a gente já comentou, né? E pronto, o que não pode faltar, já falei, isso aí já falei. Se vocês quiserem depois, se ajudar para vocês esse slide aí, a Josi pode mandar depois. Isso aí também eu já falei, que as coisas que você tem que colocar, pode continuar, minha amiga. Atestado de afastamento, já falei disso também, continue. Aí, isso é um modelo, né, preenchido. Volte aí, amiga, nesse modelo. Esse atestado de afastamento aí, gente, é um modelo que a gente fez aqui numa prática nossa, né, que a menina preencheu. Esse modelo ele é disponibilizado pelo CFM. Então, se o INEP for pedir isso para vocês, provavelmente ele vai trazer esse modelo pronto, aonde você só vai precisar preencher. Amiga, dá um zoom aí para a gente poder ver o que ela colocou na descrição. Paciente com o que eu não estou enxergando? Paciente necessita afastamento para tratamento e recuperação. Ok, pronto. Olha aí para você ver que coisa simples e fácil de fazer. É só isso. O que ele em cima estava falando por quantos dias? Ali em cima, naquela linhazinha ali, quantos dias que ele necessita? Viviane Então, dos Santos, atividades de período de 14 dias. 14 dias, acabou. Não precisa mais nada. Não precisa dizer se ela está com cachumba, se ela está com catapora, não precisa dizer nada. Só isso. Ó, a minha paciente precisa de 14 dias para se recuperar, para voltar a trabalhar. Acabou a conversa. Entendeu? Aí é você que manda, você vai colocar aí a quantidade de dias que você acredita que seja necessário. Até aqui, alguma dúvida, pergunta, sugestão? Bom, não tendo nenhuma dúvida, vou pedir para a Josi para poder anotar o tema que a colega sugeriu, porque eu não estou sem caneta agora, amiga. Para a gente poder fazer, então, na próxima aula que a gente tiver. Se a gente conseguir semana que vem, a gente volta semana que vem, mas aí se eu tiver... Porque, tipo assim, tem diferença, né? Hoje eu estou um pouco mais tranquila que eu estou de plantão na ambulância. Mas, às vezes, quando eu estou no hospital, aí eu não consigo, porque daí eu tenho que ficar o tempo todo atendendo, entendeu? Qual Mas foi o tema, doutora, que pediu? Falei que eu vou anotar. deixa eu ver que está nas mensagens. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Uma estação de preencher notificação compulsória e registro de plantão? Ah, tá. Foi isso. Aham. Uhum. Mais alguém tem mais alguma sugestão? Ah, tá. Bom, não tendo, gente. Então é isso. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: não se assustem. O INEP não vai se dar o trabalho de colocar textos muito grandes lá para vocês, porque isso dá muito trabalho para poder corrigir. E tudo que você fizer, mostre para a câmera. Se ele falar para você o seguinte,
coloque aí o tratamento, que é uma das coisas que eu acho que ele vai colocar. Por quê, gente? Essa prática de escrever, ela é muito comum nas provas de residência. Então, o INEP só está copiando. Lembra daquele ditado, nada se cria, tudo se copia? É que é do mesmo jeito, é só a diferença de quem está copiando quem. E o INEP está copiando isso das provas de residência. A prova de residência, ele pede para você colocar o diagnóstico no papel. Sim, doutora Gladys, começou às 8. Eles pedem para você colocar o diagnóstico, às vezes, pede para você colocar os exames, por exemplo, pacote de primeira hora de sepsis. Isso tem que estar na cabeça de vocês assim, ó. Qual é o pacote de primeira hora de sepsis? Gasometria arterial, PCR, VHS, eletrônico, lactato, tem que botar hemocultura em 2 pares diferentes, em 2 sítios. Rapidinho, coloca isso. O que ele pode colocar lá para você? Coloca lá os exames que você vai solicitar. Ou, por exemplo, se você vai fazer uma internação, ele pode pedir para você, faça a prescrição do paciente para internar. Aí é aquele momento onde você vai ter que lembrar que está fazendo a internação, sobre laudo, sim, pode ser sim. Está fazendo a internação, você tem que lembrar de colocar o nome do paciente, a data e a identificação do mesmo jeito, porque às vezes a gente lembra de colocar esses nomes só na receita que o paciente vai levar para casa, mas na internação você não coloca. E no INEP você tem que colocar o nome do paciente, o CPF, se ele tiver, a data daquela prescrição, porque todos os dias precisa ser feita uma prescrição. Isso faz parte, inclusive, até da nossa evolução. Você avalia a prescrição anterior e vê quais são os remédios que você ou vai continuar com o paciente para o dia de hoje, ou vai suspender, ou vai acrescentar mais medicação. Então, se for para você fazer prescrição hospitalar, você sempre vai iniciar com isso. E eu gosto da prescrição hospitalar, iniciando sempre da seguinte maneira, indicando a internação e onde, se é na enfermeria, se é na UTI, se é na sala vermelha, indicando a dieta, se é dieta zero, se é dieta hipossódica, se é dieta hipoproteica, se é dieta DASH, qual é a dieta que eu vou adquirir para o meu paciente. Colocar aqui hidratação endovenosa, colocar os medicamentos, né, ali, tanto os medicamentos sintomáticos, como analgésico, antitérmico e antiemético, se necessário, porque isso vai para todo mundo, proteção gástrica também, vai para todo mundo, se necessário, antibiótico, se você for colocar antibiótico, e finalizar ali com os cuidados, né, de enfermaria, controle de sinais vitais, a cada quanto tempo, né, que você vai colocar. Estão perguntando sobre a questão do diagnóstico, né, deixa eu ver. Não entendi o que é que tem o diagnóstico, gente. O Rude perguntou se é necessário colocar o diagnóstico no atestado médico. Não é necessário. Não pode colocar, Rude, de forma nenhuma. É antiético você colocar o atestado. Isso é quebra de sigilo médico. Você só vai colocar o atestado se a pessoa te pedir, se a pessoa solicitar para você que ela quer o diagnóstico no atestado. Se ela quiser o diagnóstico no atestado, você registra no prontuário que o paciente solicitou, pede para ele assinar no prontuário, aí recém você vai colocar o diagnóstico no atestado do paciente. Caso contrário, não se coloca diagnóstico em atestado nenhum, tá bom? É só a quantidade de dias que o paciente precisa ficar afastado para se recuperar. E tchau, obrigado. Só isso. Pessoal, um abraço para vocês, bom fim de semana, sigam estudando, estudem bastante e a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Até. Eu vou avisar nos grupos, tá? Quando a doutora for dar aula novamente. No próximo sábado, eu creio que não, mas no outro a gente vai ter aula normal, tá bom?